Olá, estamos aqui mais uma vez com o assunto do coração. Vamos para mais uma meditação hoje, com um coração bastante alegre pelo que nós vamos compartilhar hoje. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Toda semana tem uma ministração para você, ok? Então se inscreva nesse canal, curta essa mensagem, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem também, que para a gente é muito, muito, muito importante, ok? Então vamos em frente. Eu me chamo Leonardo Salles e esse é o assunto do coração e nós vamos começar já depois da vinheta. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos trabalhar com o livro de Josué, o Antigo Testamento, é o capítulo 1, que nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. O tema da mensagem hoje é coragem, um tema muito relevante para os dias de hoje, ok? Então, se você tem tempo aí, você sente-se aí onde você está, pegue caneta e papel para você anotar algumas coisas relevantes para a gente. Então, vamos em frente, ok? Vamos fazer a leitura. Josué, capítulo 1, do versículo do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos ter uma palavra de oração? Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, onde precisamos que Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, nos dando orientação, abrindo o nosso entendimento. Pai querido, que a ministração dessa palavra produza em nós vida, que a ministração dessa Tua palavra venha sobre os nossos corações, transformando aquilo que nós precisamos ser transformados. Estamos prestes a sermos alimentados. Então, em nome de Jesus, fale comigo, fale com os meus irmãos que estão ouvindo e nos abençoe segundo a Tua boa vontade. Amém? Graças a Deus. Esse é um texto que a gente conhece bastante, é um texto bem conhecido de Josué, o capítulo 1. O Josué está recebendo aqui o seu chamamento, a sua missão, né? Depois de Israel ter sido libertado do Egito, de ter passado por todos aqueles anos no deserto, e agora chegou o tempo de entrar na terra prometida. Aquilo que Deus havia prometido a Moisés e aos seus antepassados, e agora havia o momento dele entrar nessa terra prometida. E quem conduziria esse povo para entrar na terra prometida era exatamente Josué. Josué é um homem que é o serviçal, é aquele que, como diz no hebraico, é o shorat. O shorat é aquele que cuida de Moisés, né? Aquele camarada que está todos os dias, o tempo todo, próximo a Moisés, cuidando e servindo a Moisés. E esse fato de estar cuidando e servindo a Moisés constantemente faz com que Josué consiga ver, Josué consiga enxergar uma vida íntima de Moisés com Deus. E ele aprende isso, ele olha isso, ele tem esse testemunho visual do que é uma relação íntima com Deus. E tanto acontece isso que Deus encontra espaço nesse coração para poder falar diretamente com ele. Então, o que vai acontecer aqui agora é que Deus chama a Josué e ele vai dizer exatamente essas coisas para ele. Olha, chegou a hora. Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, né? Então, eu quero
pautar e quero ir versículo por versículo dentro desses poucos versículos que nós lemos, para que a gente possa entender essa história, para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo e ao mesmo tempo trazer ensinamentos para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, ok? Então vamos lá. Eu comecei a ler do versículo 5, mas no versículo 3 já há alguma coisa bem importante, né? E como eu falei, o tema dessa mensagem é coragem. Então, é exatamente o que nós precisamos para os dias de hoje. Coragem para seguir, coragem para tocar o barco, coragem para não desistir, para não parar, né? Coragem, eu acho que é uma palavra que define bem os dias de hoje que nós precisamos. Levantar todos os dias, respirar fundo e enfrentar o que nós temos que enfrentar, não é verdade? Se deixarmos, certamente nós gostaríamos de permanecer em casa, deitados, ou talvez, sem fazer muitas coisas, ou sem enfrentar muitas coisas, mas nós precisamos muitas vezes na nossa vida coragem para enfrentar os nossos desafios, coragem para enfrentar a nossa vida, coragem para enfrentar a nós mesmos, né? Aos gigantes que existem dentro da gente, às lutas que estão sendo guerreadas todo momento, constantemente dentro do nosso ser. Então, é coragem. Então, é com essa palavra dada pelo Espírito Santo aqui, é que nós vamos nos alimentar para que possamos fortalecer o nosso interior e seguir em frente, ok? Vem comigo? Vamos lá. Então, Josué, capítulo 1, versículo 3, ele fala: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é: Deus cumpre com suas promessas. Deus cumpre com suas promessas. O versículo 3, logo no início, ele está dizendo: como prometi a Moisés. Então, ele jamais falha com suas promessas. Ele jamais deixa de cumprir com as suas promessas. Ele jamais deixa de realizar aquilo que um dia ele falou, né? Então, a promessa não era diretamente voltada à vida de Moisés, mas era diretamente voltada ao povo de Israel, que seria a terra prometida, tirar da escravidão e dar um local, dar uma posse, uma terra, fazer com que esse povo agora se tornasse uma nação, ok? Com seu chão próprio. Então, como prometi, se Deus prometeu, Ele faz. Jamais falha com suas promessas. Não há limites para que se faça a sua vontade. Não há limite para Deus, para que Ele faça a sua vontade. Então Ele vai dizer: desde onde pisa a planta dos seus pés, até o Líbano, até, o grande rio Eufrates, tudo que vocês estão vendo é de vocês. Eu vou entregar a vocês. Não era que entregar a vocês seria algo fácil. Não era que essa promessa que Deus estaria cumprindo estaria como quem descasca, tira o papel de uma bala e já coloca na boca para degustar essa bala. Não era bem isso. Mas era o meio pelo qual ele decretou, ele falou, dizendo que, com certeza, toda a sua luta, todo o seu esforço, todo o seu investimento de vida vai ter bom êxito. Você vai conseguir o que você veio buscar. Você vai conseguir aquilo que eu prometi a você, ok? Então, onde estão as promessas de Deus para a nossa vida? Estão nas palavras. Estão nessa palavra que nós estamos lendo agora. Então, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, ok? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender e conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Sim, ponto. Mas, como já falei, as promessas de Deus para as nossas vidas não quer dizer que nós não teremos lutas, não quer dizer que nós não teremos que lutar, que suar para alcançar essas promessas. Não quer dizer isso. Não é sombra e água fresca, mas é certeza de êxito, ok? Então, não há limites para Deus cumprir com as suas promessas. Não há tempo definido para Deus cumprir suas promessas, ok? Beleza. Um segundo ponto, eu coloquei a maior de todas as promessas. Então, eu até comecei no versículo 5, nós vamos agora para o versículo 5, na parte B do versículo 5, porque aqui parece que tem duas promessas, mas eu estou começando na parte B, que ele diz: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ponto.
Para mim, essa é a maior de todas as promessas. Nós não podemos entender o Evangelho como sendo um meio pelo qual alcançar méritos próprios, ou meios próprios, ou conquistar alguma coisa. Nós temos que entender que a maior promessa que nós podemos ter é saber que Deus está conosco em todo instante, que nunca nos deixará e que nunca não nos abandonará. Ok? Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Fato é, entenda uma coisa, Deus nunca nos deixará. Não é contra a natureza dele. Ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. O fato é, qual é a nossa posição com relação a Deus? Onde nós estamos com relação a Deus? Ah, Deus, minha vida está dando tudo errado, eu estou com problemas, eu não consigo, ok. E aí muitas vezes nós reputamos essa culpa a Deus. Nós repassamos essa culpa a Deus. Ou se não for a Deus, é em qualquer outra coisa que esteja ao nosso redor, mas muitas vezes a dificuldade está em reconhecer que o erro está em nós, que o problema está em nós, que nós é que precisamos recalcular a rota, que nós precisamos recalcular o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós vamos ver nesse texto aqui agora, ok? Então Deus está dizendo para Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei e nunca o abandonarei. Então, a referência humana que nós temos, no caso que Josué tinha, era Moisés. E pela referência que ele tinha de Moisés, ele conseguia enxergar o que era a vida de Moisés. Então, quando ele diz, assim como estive com Moisés, está dizendo para Josué a mesma coisa, dizendo o seguinte, assim como foi Moisés, se você for também, eu estarei contigo assim como estive com Moisés. Ok? Assim como Moisés esteve na minha presença e eu honrei os seus passos enquanto andava sobre a face da terra, se você estiver como Moisés, na posição que Moisés estava, assim também honrarei a sua vida. Então, há uma referência para Josué. A referência era esse homem de Deus que ele diz, assim como fui com Moisés. Então, nós precisamos ter referências, ok? E qual a nossa referência hoje? A nossa referência hoje não está mais em Moisés. A nossa referência hoje não está nem sequer mais em homens que estejam próximos a gente, porque são falhos. Qual que é a nossa referência hoje? É naquele que não falhou. É naquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou jamais. É naquele que veio, que encarnou, que morreu na cruz do Calvário de forma ilibada, limpo, perfeito. Veio fazer a vontade do Pai e cumpriu a vontade do Pai. Então, quando nós fazemos essa ponte de Moisés e Josué e agora podemos fazer essa ponte de Jesus e a nossa vida. Assim como Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Moisés? Não! O que Paulo fala? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho uma referência, eu tenho alguém que eu olho e digo, esse é o caminho, é dessa forma que eu tenho que ser, é dessa forma que eu tenho que viver. Para quê? Para que eu entenda que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nunca me deixará e nunca me abandonará. Por quê? Porque a minha referência é Cristo Jesus. É Ele. É esse Cristo, é esse Jesus que me ensina a caminhar, que me ensina a andar, que me ensina a viver, que me ensina a aspirar, a ansiar, a desejar aquilo que Deus quer para a minha vida. Ok? Você pode dizer amém por isso? Então, a maior de todas as promessas que eu vejo aqui agora é exatamente essa que ele fala para Josué. Assim como fui com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, trazendo para nossas vidas hoje, ele poderia dizer, assim como eu sou com o meu filho Jesus, assim como eu sou com o meu filho, eu sou com você. Amém? Deu para entender? Por isso Jesus disse, você está em mim e eu estou no Pai, assim o Pai está em você. Então, há um encaixe perfeito, é estarmos em Jesus, assim como Jesus está no Pai, então nós temos o conhecimento do Pai.
E se nós temos esse conhecimento do Pai, o Pai está dizendo para mim e para você, eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Porque se as coisas começam a dar errado, a culpa não é do Pai. Nós precisamos recalcular a rota, ok? Não é que Deus não esteja conosco, não é que Deus tenha nos abandonado, é que nós saímos do lugar de onde nós deveríamos estar. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver sobre isso, e eu não vou me estender aqui, senão vai ficar muito redundante depois, ok? Nós estamos já com 14 minutos. Gente, eu vou ministrar essa mensagem toda. Ela vai ficar um pouquinho extensa, eu não consigo falar poucas palavras. Então, um terceiro ponto, que o primeiro ponto foi Deus cumpre as suas promessas. No segundo ponto, a maior de todas as promessas. E um terceiro ponto que eu coloquei agora pra gente aqui, a promessa secundária. Então você tem a maior de todas as promessas, mas você tem promessas secundárias, que diz assim, ninguém conseguirá, versículo 5, Josué 1:5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E aí, a gente corre o risco de pensar de uma forma arrogante. E agora ninguém vai conseguir me resistir todos os dias da minha vida. Irmãos, presta atenção. Não é dessa forma que nós estamos pensando. Que agora Deus vai me colocar, como existem umas canções, que Deus vai me colocar no altar e as pessoas vão me olhar e agora, e tem sabor de mel, minha vitória tem sabor de mel. A nossa vitória não é sobre o outro. A nossa vitória não é sendo exaltado à vista do outro. A nossa vitória não é humilhando. A nossa vitória não é colocando o outro em posição inferior. A nossa vitória é quando eu consigo entender que ninguém conseguirá me resistir a ponto de eu ser mais próximo, ou de eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. A ponto de eu entender que tudo aquilo que eu preciso está nas mãos de Deus, ok? E o que Deus quer é que eu seja para Ele um instrumento da sua vontade. Por exemplo, o que Deus queria que Josué aqui fosse era um instrumento da vontade dele para levar esse povo para a terra prometida. Se você pensar bem, não há uma bênção particular para Josué aqui. Não há alguma coisa que ele possa desfrutar sozinho. Entende? Há uma luta, há uma promessa, há uma dificuldade, há um suor, que nós vamos ver mais à frente, para alcançar e conquistar alguma coisa. Então ele está dizendo, ninguém vai conseguir te resistir. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Para quê? Para que o meu povo encontre morada. Para que o meu povo, através de você, encontre o seu caminho. Para que o meu povo, através de você, entenda e saiba qual é o seu lugar. Então, ninguém vai te resistir, ninguém vai te parar quando o seu objetivo é o objetivo de Deus na sua vida, para a vida do outro. Ok? Vou repetir isso. Ninguém vai te resistir e ninguém vai te parar quando o seu objetivo é o objetivo de Deus na sua vida para a vida do outro. Ninguém vai te parar. É certo, é fato. Ok? Por quê? Porque depois nós poderíamos voltar ao versículo B, né? A parte B desse versículo, né? Porque assim como fui com Moisés, serei com você. Assim como eu e o Filho somos um, Jesus e Pai são um, nós seremos parte dele, ou seja, estaremos com ele. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos, em meu nome vocês farão coisas iguais ou maiores a que eu fiz. E se você perceber, em momento algum, Jesus fez algo para si próprio. Então, a unção de Deus, a capacitação dele, não está no fato de nós angariarmos bens ou bênçãos para nós. Ela está no fato de conseguirmos entender o reino de Deus e saber que nós somos instrumentos de bênção. Eu estou com uma fruta aqui pertinho, eu posso ganhar essa fruta aqui como meio de bênção.
Mas eu só consigo entender que eu sou abençoado quando essa fruta ela não é minha só. Ela é minha e de mais alguém. Eu partilho essa fruta. Eu reparto essa fruta. Então, o meio que eu recebi, essa maçã, esse meio, ele é importante, ou entendemos esse meio pelo qual o Evangelho de Deus é manifesto quando eu entendo que ela não é minha somente, ela é minha e de mais alguém. Deu para entender isso? Então, ninguém te resistirá, ninguém vai te parar. Essa é a promessa secundária. Qual que é a promessa secundária? É que você será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, quando tudo que você receber e ganhar e for pertencer a Deus. E o fato de você receber e ganhar pertencer a Deus, e você entender isso, você vai receber cada vez mais e mais. Mais e mais. Um fluxo sem fim. Por quê? Porque você é o meio só pelo que passa. Você é só esse leito do rio que as águas correntes passam fluidamente, rapidamente em direção a outro. E você vai passar pela sua vida muito, 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 muito. Amém? Você está conseguindo entender isso? Você pode dizer amém aí. Ok? Você pode escrever amém aí embaixo. Estou entendendo. Ok. Então, vamos em frente. No quarto ponto, que eu já até falei aqui, nunca o deixarei, né? Mas seja forte e corajoso, que está no versículo 6, que diz assim, ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A gente fala um pouquinho sobre isso, né? Seja forte e corajoso. Olha que coisa interessante. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas embaixo, logo embaixo, ele vai dizer, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Segundo o dicionário, forte é quem tem grande força física e orgânica. Ok? Forte é quem tem grande força física e orgânica. Tudo bem, isso aí a gente sabe. Agora, corajoso, você consegue definir corajoso? Corajoso é aquele que revela força, persistência, determinação perante uma dificuldade ou um obstáculo. Então o que Deus está falando para Josué é o seguinte, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, mas seja forte e corajoso. Então você vê que há uma promessa secundária, mas ele em momento algum está dizendo, vai ser molezinha. Ele está dizendo, Josué, seja forte e corajoso, seja aquele que revela força, que revela persistência, que revela determinação perante uma dificuldade ou um obstáculo. Ou seja, para nós alcançarmos a vitória que Deus quer para a gente, não é de mão beijada, nós precisamos persistir, continuar, insistir, sabe? Lutar contra nós mesmos. Lutar contra a nossa própria vontade. Lutar contra os nossos próprios desejos. Lutar para que a vontade dele se estabeleça sobre as nossas vidas e entendamos que nós somos meios pelo qual ele vai honrar e fazer dele ou para ele aquilo que quiser de nós. Então, ele diz, seja forte e corajoso. Para que seja forte e corajoso? Porque vem luta por aí. Porque vem dificuldade por aí. Mas para que vem essa dificuldade? Porque ele precisa de instrumentos de Deus, de seus instrumentos para fazer com que sobre todos venha a sua vontade. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida sob juramento aos seus antepassados. Então ele está cumprindo a promessa através da sua vida. Ele está cumprindo a promessa através da sua vida. Ele está cumprindo aquilo que ele quer através do seu coração, da sua disponibilidade de estar. E eu sempre uso esse versículo e vou usar sempre.
Porque ainda continuamos dizendo que a ardente expectativa aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, há uma ardente expectativa daqueles que não estão vivendo hoje o reino de Deus, esperando que os filhos de Deus entendam a palavra dele, entenda que nós somos meio pelo qual a palavra, o amor de Deus vai chegar sobre essas vidas. A igreja não veio para julgar o homem. Nós queremos julgar. Nós queremos julgar as ações de pessoas, nós queremos julgar as ações dos próprios cristãos. É mais fácil nós julgarmos e colocarmos para escanteio dizendo você não presta, do que nós abraçarmos, acolhermos, darmos permissão e acolhimento para essas pessoas serem quem elas são e deixar que Deus faça a vontade dele, assim como ele tem feito em nossas vidas. Ou você é santo demais para entender isso? Nós não somos santos demais. Nós somos tão errados quanto qualquer um outro que está aí sobre a face da terra, irmão. Se tem uma coisa que me dá nervoso é quando ouço pessoas dizendo porque as pessoas que estão no mundo, como se as pessoas que estão no mundo fossem a escória e nós fôssemos os bambambãs, os sei lá o quê. Ah, gente, que arrogância, que petulância. Nossa, pensar dessa forma. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos que Ele nos perdoe a cada dia para que possamos ser o que Ele quer que sejamos. Então, Então, seja forte e corajoso para lutar as suas lutas, seja forte e corajoso para levantar da cama, seja forte e corajoso para levantar do sofá, para sair de frente da televisão, seja forte e corajoso para investir em conhecimento, para investir na sua vida, para você crescer, para você fazer, para você conquistar, um meio pelo qual essa sua conquista não é sua conquista, mas é sua para Deus. Tá aqui, Deus, tá aqui. Através do meu trabalho eu conquistei essa maçã e agora ela é minha. Não, Deus, ela é tua. Ela é tua. O que o Senhor quer que eu faça com essa maçã? E Deus vai dizer, eu quero que você divida, eu quero que você reparta. Então, Deus está aqui, eu vou repartir. E pelo fato de você ter repartido, o que ele vai acontecer? Vou receber o outro. E você vai dizer, Deus está aqui, eu reparto também essa. E pelo fato de você ter repartido, agora eu recebi algo diferente. Desculpe o exemplo simples, né? Mas só para você entender que tudo que nós temos e ganhamos é dele. E se nós entregarmos a ele, há um rio sem fim. Há uma quantidade de bênçãos sem fim que vai passar pela sua vida. Você está entendendo isso? Então seja forte e corajoso. Porque para que essas maçãs venham sobre as nossas vidas, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Josué ia levar esse povo para a terra prometida, mas ele ia ter que lutar. Ele ia ter que lutar contra adversários e ele ia ter que conduzir um povo rebelde. Ele ia ter que lidar com pessoas. Que difícil, hein? Não é fácil, não é fácil. Amém? Quinto ponto. Vem aí o segredo. Eu coloquei como o segredo. Versículo 7, que diz assim, cadê? Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vou ler novamente. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Gente, essa parte é porque nesse pequeno texto que nós lemos agora, nesses 4 versículos, ele fala 3 vezes sobre ser forte e corajoso, e agora ele fala seja forte e muito corajoso. Não é simplesmente seja forte, mas é também muito corajoso. E como nós lemos sobre ser corajoso, é persistência, insistência. Ou seja, seja muito persistente, né? Ou seja, muito determinado. Seja muito persistente, seja muito determinado.
Em quê? Porque você tem que lutar, porque você tem que caminhar, porque você tem que fazer, você tem que se levantar e agir, né? Então ele diz, seja forte e muito corajoso. Não é qualquer luta, não é qualquer coisa, é algo pesado. Mas ele está dizendo, há condições, você consegue. Então, ele diz, depois vai falar, e olha, aí está o segredo. Aí vem o segredo agora. Qual que é o segredo? O segredo fique nessa lei. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Qual é a lei que o servo Moisés ordenou? É a palavra. É a palavra. É o que Moisés ouviu de Deus. É o que Moisés aprendeu de Deus, do próprio Deus. É o que Moisés recebeu do próprio Deus e que agora ele passa para Josué. Hoje nós temos o que veio do próprio Deus para as nossas vidas. Está aqui. É essa palavra. Então ele está dizendo agora para mim e para você, tenha o cuidado, tenha a atenção de obedecer toda essa palavra, tudo que está aqui. Tenha o cuidado de obedecer, de viver essa palavra. Lembra que nós falamos que no relação a Moisés e Josué, nós podemos trazer para os dias de hoje Jesus e as nossas vidas? Então, tenha o cuidado de andar o caminho que Cristo andou. Tenha o cuidado de fazer aquilo que Jesus falou. Tenha o cuidado de prosseguir, de caminhar nos ensinamentos de Cristo, para mim e para você. E aí ele fala assim, não se desvie desse mandamento, dessa lei, dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desvie. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Direita e esquerda são opções de escolha. Então, se ele diz para mim e para você, tenha o cuidado de seguir as palavras, tenha o cuidado de ler, de meditar, de guardar, de perceber no seu dia a dia o que você deve aplicar dessa palavra, de entender que no seu dia a dia você chama a presença do Senhor para que Ele dirija o seu dia, mas Ele diz também ao mesmo tempo para mim e para você o seguinte, cuidado para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Direita e esquerda é opções de escolha. É opções de escolha. É como Paulo diz, olhando para o alvo que é Cristo, eu sigo reto, andando em direção a Ele. Ele diz, o meu alvo é Cristo. E aqui ele está dizendo, não olhe para a direita nem para a esquerda, não abra espaço para que o seu eu escolha, não abra espaço para que você faça escolhas na sua vida. Se nós olharmos em Gênesis, entrarmos aqui um pouco mais, olharmos em Gênesis, nós vamos ver que Adão perde a relação íntima com o pai porque ele faz uma escolha. Deus fala, você pode fazer de tudo nesse jardim, tudo foi criado para você, tudo está à sua disposição. Você só não pode comer desse fruto aqui. Então talvez ele pudesse ter falado, Adão, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, apenas faça o que eu falei. E aí, Adão faz a escolha de comer do fruto. E o fato de ter comido do fruto faz com que esse homem perca a comunhão íntima com o Pai. Cada vez que nós fazemos a nossa escolha, nós perdemos a comunhão com o Pai. Cada vez que nós realizamos no nosso dia a dia as nossas escolhas, nós abrimos mão do não te deixarei, não te abandonarei. Nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu és Senhor, pode deixar aqui, Senhor, que daqui para lá, agora daqui para frente eu sei como é que é esse negócio. Daqui para frente eu entendo como é que é a vida. Então, ele está dizendo, não se desvie. Por que não se desvie? Porque o que está proposto à nossa frente tem que ter coragem e tem que ter força. Então, se eu não entender que a força que eu preciso vem do Senhor, eu vou entender que não é na força do meu braço, não é a força do meu pensamento, não é a força do meu conhecimento que vai fazer com que eu consiga alcançar o que Deus tem para mim e para você. Então, as nossas conquistas são conquistas
superficiais. São conquistas supérfluas. São conquistas que se desfazem. São conquistas que na primeira ventania se desfaz. É como aquela florzinha, já viu? Eu não sei o nome dela. É uma que é tão bonitinha, ela é redondinha, mas quando você pega ela na mão, você faz assim, ó. Aí, tudo vai embora. Apenas um pequeno ventinho, pum, ela vai embora. Ela voa. As conquistas que nós temos na nossa vida, que não começou em Deus, é exatamente assim. É exatamente assim. Ah, Léo, mas a minha não é assim porque eu conquistei isso, eu conquistei bens físicos, eu conquistei... E vai ficar tudo por aí. E vai ficar tudo aí. E isso não te trouxe satisfação, isso não te trouxe felicidade, isso não te trouxe ser completo, isso não te trouxe alegria, isso não te trouxe amor, vida, paz. Se o ouro e prata fosse o bem que todo homem precisa, nós não teríamos tantos homens de muitas posses acabando com as suas próprias vidas. Eu moro hoje aqui na Suíça e é um país muito bem financeiramente. Você anda por aqui pelas ruas, você vê tudo muito, muito bem feito, tudo muito bem organizado, tudo muito bonito. Mas é um dos países que tem a maior taxa de suicídio. Eu não sei se do mundo, mas a taxa de suicídio aqui na Suíça é gigantesca. Ou seja, pessoas que estão vazias, que conquistaram, mas estão vazias. Então, Deus fala para mim e para você, Léo, eu não sei quem está me ouvindo aí agora, Ele está dizendo, não coloque a tua esperança em coisas, ou bens, ou situações. Não coloque a tua esperança naquilo que os teus olhos veem. Coloque a sua esperança em Deus, em mim. Então, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essa palavra precisa ser a fundação da nossa vida. Essa palavra precisa ser a base do nosso ser. Amém? Esse é o segredo. Então, um grande segredo é esse. Fundamento. Fundamento. Gasta-se mais dinheiro em fundação do que na própria construção do prédio. Às vezes a gente acha que está enterrando dinheiro. Eu lembro que lá em Mesquita nós fizemos, eu e a Adriana fizemos uma obra grande lá na casa, uma reforma muito grande lá na casa e tivemos que fazer a fundação da casa toda. E antes mesmo da casa estar sendo reformada para cima, já tínhamos gastado uma soma de dinheiro que eu estava ficando careca. Né? Porque era mais importante gastar na fundação. Então, é mais importante gastarmos na fundação. E a fundação da nossa vida, ela está aqui. É essa palavra, gente. É essa palavra. Por isso que ele está dizendo, medita nessa palavra, né? Medita toda a lei, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Aí ele fala, para quê? Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Amém? Não preciso falar mais nada sobre isso, né? Para que você seja bem sucedido por onde quer que eu andar. Não vou tocar mais nesse assunto, porque... como eu falei, vamos ser redundantes. Então, o segredo está aí, ok? O segredo está aí. No sexto ponto, nós temos 6 e 7, então já estamos no penúltimo ponto. No sexto ponto, eu botei dever de cumprir. Então, diz assim no versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de cumprir fielmente o que nela está escrito. Não deixe de cumprir fielmente, exatamente, justamente, precisamente, rigorosamente. Não deixe de cumprir. E só então você prosperará, só então. Então, o interessante é que eu nem anotei isso aqui que eu estou enxergando aqui agora, né? Porque ele não diz simplesmente de
de meditar, né? Ele diz, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nessas palavras, para que você cumpra fielmente. Interessante, porque não é simplesmente meditar. Eu poderia só meditar, mas ele diz, não deixe de falar também. Então, aquilo que eu falo, eu sinto, ou aquilo que eu sinto, eu falo. Então, eu preciso falar e meditar, eu preciso conhecer. Por quê? Porque é através desse livro, é através desses mandamentos que Deus está falando para Josué, você vai falar exatamente o que meu servo Moisés falou para você, isso agora vai passar para o povo, para que o povo entenda que você tem conhecimento, para que o povo enxergue que assim como Moisés foi comigo, você é comigo também. Então, são essas palavras que vai fundamentar ou que vai dar credibilidade ou que vai dar razão àquilo que você faz. Então nós precisamos falar e meditar. E dessa forma, nós vamos cumprir. E pelo fato de cumprir, os caminhos prosperarão. Mas precisamos cumprir rigorosamente, fielmente, justamente, rigorosamente, precisamente essas palavras. Amém? Então, o dever de cumprir. Então, Deus cumpre com suas promessas, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maior de todas as promessas, que é Ele conosco. Terceiro ponto é a promessa secundária, né? Que é ninguém nos resistirá. No quarto ponto, Ele vai prometer que nunca nos deixará, mas nós precisamos ser fortes e corajosos para enfrentar. No quinto ponto, ele fala sobre o segredo, que é cumprir essas palavras, falar, meditar, para que possamos cumprir fielmente, plenamente, rigorosamente essa palavra, né, que é o dever de cumprir. E o sétimo é o Ele ordenou, que versículo 9 diz, não fui eu que ordenei a você. Não fui eu que ordenei a você. Ele ordenou. Se Ele ordenou, é para fazer. É para seguirmos em frente. Não era um meio pelo qual Josué poderia escolher não seguir. Não era um meio pelo qual Josué poderia escolher não fazer, não realizar. Mas pelo contrário, ele está dizendo, Josué, não fui eu que te ordenei. Em outras palavras, está dizendo, Josué, não fui eu que te chamei. Não fui eu que te escolhi. Não fui eu que te tirei da vida que você estava, não fui eu que te tirei da posição que você estava para dirigir esse povo, então agora faça o que eu falo. E talvez esteja dizendo para mim e para você, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te chamei, não fui eu que te busquei, não fui eu que te tirei da vida tal, não fui eu que te tirei da posição que você estava tal. Para que Ele fez isso? Para um processo, para um chamamento lógico, para uma vocação única. Fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então ele está dizendo, não fui eu que te ordenei. E mais uma vez ele diz, seja forte e corajoso. Esse não fui eu que te ordenei é um fato de te dar coragem, de te levantar, de dizer, cara, eu não estou aqui por estar. Deus me tirou de onde eu estava. Há anos atrás, na minha juventude, era maconha, era cocaína, era tá largado nos mundos da bebida, do álcool, de tantas outras coisas que hoje eu posso dizer, Deus me tirou, Deus me chamou para quê? Para um propósito único. Para uma proposta única. E agora eu entendo. Então ele está dizendo, seja forte e corajoso, porque a sua caminhada não será fácil e não é fácil. É para se levantar mesmo. Por isso que ele diz, seja forte e não somente corajoso, mas muito corajoso. Porque ele vai te honrar. Ele vai fazer com que nós sejamos honrados dentro da nossa vida para a honra e glória do nome dele.
Porque ele diz, se ele, quer dizer, aqui eu escrevi, se ele mandou, ele garante. Se ele falou, ele cumpre. Porque aqui embaixo está dizendo, seja forte e corajoso. Aí vem, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore. Apavorar é perda de controle, é medo. Né? Até escrevi, perder o controle, ter medo daquilo que está à nossa frente, medo do que teremos que enfrentar. Não se apavore, nem desanime. Não perca o controle, não tenha medo daquilo que está à sua frente. Medo do que você tem que enfrentar. Porque ele está dizendo, o Senhor, o seu Deus, está contigo, por onde você andar. Não desanime. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esse desânimo, essa desmotivação, essa tristeza que talvez esteja tomando o seu coração, seja retirada agora em nome de Jesus. E que você possa viver algo da parte de Deus, sobrenatural de Deus. Porque Ele está contigo. Não desanime, o seu Deus está com você por onde você andar. Amém? Eu desejo do coração que essa mensagem de coragem, de estímulo, de força chegue até o seu coração. Que possa chacoalhar a sua vida, literalmente. Que possa tirar a poeira, desembaçar a vista, para que você possa enxergar que você não é mais um nesse meio todo, não. Você foi chamado e escolhido por Deus para honrar o nome dEle. Amém? Então, mais uma vez eu peço que você chegou aqui até o final, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem. Vamos fazer esse propósito, compartilhar essa mensagem. Acredito que muitas pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa. Deixe o seu like, um comentáriozinho aqui embaixo e vamos em frente, ok? Então é isso. Eu me chamo Leonardo Salles, esse é o assunto do coração. Então, até a próxima, até semana que vem. Deus abençoe.